O Marrom quer saber! Da estrada! Salve, salve, meu pastor Caifás. Fala, Braulio. Estamos de olho. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? O negócio é o seguinte, o Marrom quer saber. Cara, eu vi um filme tão bonito esses dias, uma licença poética, assim, maravilhosa. O nome do filme é O Céu é de Verdade. Tipo esse filme de sessão da tarde, sabe qual é? E o filme tratava da experiência quase morte. Eu achei tão interessante, já tinha lido alguma coisa sobre isso, e os relatos do filme, baseado em fatos reais, me levaram a questionar. O que você acha da experiência quase morte? Porque tem gente indo lá e vendo o Pai, vendo anjos, vendo Jesus sentado à direita, e relatando com detalhes como seria o céu. Eu quero saber de você, como você vê a experiência quase morte. Será que é só a reprodução da nossa mente de uma coisa que a gente ouviu a vida inteira? Ou realmente é uma experiência sobrenatural que pode fazer todo sentido? Responda-me tu, Caio Fábio, meu pastor, reverendo. Próxima pergunta vai ser essa: pastor, reverendo, qual nomenclatura ideal para cada pastor, quem define o que é reverendo e o que é coisa? Me confundi todo. Responde essa primeira, que depois eu faço outra, melhor. Eu vou responder a primeira, porque a segunda, olha, só Deus sabe como é que vão botando nomenclaturas, e eu não tenho nenhuma, meu nome é Caio. Qualquer outra coisa é liberdade poética dos meus amigos. E deixa eu te dizer, experiências de quase morte. Eu falei muito sobre isso aqui no Papo de Graça, uns bons anos, olha. Quase morte, 719. Experiência de quase morte, EQM, experiência de quase morte. Tem aí vários papos de graça. Sim. Sobre EQM, vários. Eu falei muito durante um tempo aqui sobre experiências de quase morte. Mostrei uma quantidade imensa de documentários. Você entra aí no portal e escreve experiência de quase morte, ou escreva EQM, que é experiência de quase morte. Você vai ver quantos filmes, documentários, comentários e interpretações minhas a respeito disso, porque existem diversos tipos de experiência de quase morte. Existem aquelas experiências que são muito mais a reprodução psíquica, quase psicodélica, do indivíduo acerca do céu, do inferno. São projeções da mente do indivíduo. Algumas são, outras não. Outras são experiências nítidas de morte, de abandono do corpo, de gente que foi para bem longe do corpo, se afastou do corpo, conheceu os armários da UTI por cima, o hospital por cima, podia descrever o que estava acontecendo em todos os andares do hospital, um acidente na esquina, gente que de fato saiu do corpo e foi engolida por uma outra dimensão e descreveu coisas extraordinárias. A maioria desses são muito menos detalhados, a maioria desses descrevem muito mais a experiência, o êxtase, a sublimidade, o gozo, o mergulho no amor, do que cenografias. A maioria das experiências de quase morte são assim, até porque são quase mortes, não foram mortes definitivas. De modo que eu digo que quase todos esses indivíduos entraram no portal do que viria a ser a outra dimensão, ficaram nessa transição intermediária. Os que tiveram a experiência mesmo, os que tiveram a experiência na perspectiva subjetiva, projetada, psicodélica, do trauma da morte, da experiência da morte, são nitidamente pessoas que falam aquilo que aprenderam na escola dominical ou em alguns outros ambientes familiares. De modo que eu creio, eu já vi tantas vezes, eu pesquiso isso. Deixa eu te dizer, Marrom, há 40 anos, mais um pouco, quando eu devia ter uns 20 anos de idade, por aí, eu li um livro de um médico
californiano chamado Raymond Moody. E ele tinha, como médico, tido as primeiras experiências com intenção científica de mapear aquele fenômeno de gente que morria e voltava. Isso ficou muito mais intenso depois que a medicina se desenvolveu na perspectiva de ter equipamentos de manutenção da respiração, de todos esses aparatos que fazem com que aquilo que há 70 anos, 50 anos atrás fosse impossível, que era manter um determinado indivíduo depois de um certo trauma, operação ou circunstância ainda vivo, uma vez que aquilo acontecia, 99% das vezes as pessoas morriam, mas hoje o extraordinário é que quando aquele limite é alcançado, estando a pessoa num hospital ou num ambiente de amparo médico, em geral a maioria é mantida e a maioria consegue voltar. É por isso que há histórias tanto da subjetividade dos indivíduos quanto dessas experiências mais nítidas, claras e objetivas de um corte, quando houve morte mesmo. E os indivíduos fazem esse relato que eu descrevi há pouco. Mas entrando aí no meu portal, você, amigo marrom, com a Renata em casa, com os filhos, e sugerindo para os amigos, podem ver uma quantidade enorme de filmes e documentários com comentários na introdução, no meio e no fim, feitos por mim, entendendo um pouco melhor esse fenômeno. E eu espero que vocês façam isso na sua casa, entre os seus amigos, divulgue esses links que você vai encontrar. E eu também espero que você que está me assistindo aqui agora, ao vivo, no Papo de Graça, faça a mesma coisa. São programas muito edificantes, esses todos de experiência de quase morte que eu fiz aqui. O que é esse aí? Experiência de quase morte, 2009. Foi um ano que eu falei muito sobre isso. Um pouco antes da morte do meu pai, em 2007, depois da morte do meu pai, eu falei muito sobre experiências de quase morte. Eu sei que são conteúdos abençoados, esperançosos, bonitos, vívidos, para quem os queira apreciar agora. Está na mão, na palma da mão. Vá e veja esses vídeos, especialmente com esses comentários meus, tá bom? Marrom, você é muito amado, meu querido. A gente se vê logo. Eu adorei o lugar onde você está morando agora, gostoso, muito gostoso. Esse banquinho, você e a Renatinha de manhã cedo, coisa boa. Beijo, meu filho, Deus te abençoe. Faltou você responder, se é pastor, reverendo. Eu respondi no início, falei, olha, só Deus sabe. Bem no início eu disse, deixa eu te dizer, só Deus sabe. Só Deus sabe. Dou liberdade poética para os meus amigos fazerem o que querem, porque o meu nome é Caio. Só isso. Me chama de Caio que tá bom. Então tá ótimo. Agora, tem gente que me chama como quer. Cada dia mais. Você vai ficando velho, o pessoal fica com uma liberdade muito maior com você. Então tem gente que me chama de pai, de avô, de reverendo, de pastor, de meu mestre, de não sei de quem. De heavy. De heavy. Heavy. Heavy tem muito, heavy. Heavy. Heavy cai. Então muita gente. E eu dou liberdade a todo mundo. Tem gente que me chama até de Caio. Eu só não gosto quando me chamam de Fábio. Eu não sei quem é o Fábio em mim. Eu conheço até o Caio Fábio. O Caio é o cara. Mas só Fábio no... Fábio, não se chamarem Fábio... Você não atende? Não sou eu. Nunca, ninguém me chama de Fábio. Aqui no chat costuma rolar uns. Fábio... Mas é um cara que chegou aqui ontem, hoje. Porque quem quer que conviva não enquadra o Fábio em mim, só no conjunto, no nome composto, Caio Fábio. Mas ele solitariamente não diz nada nem pra mim, nem pra ninguém na minha casa. Gente querida... Vamos adiante. Beijo, Marrom. Beijo, amigão. O Marrom quer saber!